Olá pessoal, bem-vindos a mais um Tokuverso, né? Neste caso, Doc, não News. Bom, nesse nosso Tokuverso, eu não sei se vocês estão ouvindo direitinho aqui, né? Meu áudio, eu estou testando um outro equipamento, um outro fone de ouvido aqui, ver se dá certo. Eu estou até pensando em tirar esse trem e deixar só o microfone aqui mais perto. Mas enfim, o tema de hoje, eu vou tirar uma dúvida que as pessoas têm com relação às eras dentro do universo Tokusatsu. Porque é o seguinte, as pessoas pensam que as eras são divididas apenas em Kamen Rider. Na verdade, todas as séries Tokusatsu são divididas por era, Ai, 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 ai. tá? Cada uma no seu quadrado, certo? Então, veremos isso no vídeo de hoje. Então, roda a vinheta. Bom, gente, voltamos. Para começar o nosso vídeo, eu trouxe de novo a minha colinha. Até usei papel de erro, vocês estão notando aí, né? Mas enfim, é só para eu poder não me perder. O primeiro dessa lista vai começar com Ultraman. Por isso que eu comecei com Ultraman, Ultraman. Ai, 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 ai. Certo? Por sinal, eu gosto bastante do Ultraman. Me processa. Quem não gosta, só lamento. Bom, Ultraman talvez seja a única série 100% original sem adaptações, certo? Ele nunca foi adaptado para o formato americano, ele sempre passou na íntegra, então é uma raridade. Mas já foi pensado, inclusive, de ter uma adaptação, mas eu estou aqui trabalhando apenas com ele na sua linear, certo? A sua primeira era é a Showa, que vai do primeiro Ultraman ao 15º, certo? A 15ª temporada, digamos assim, certo? A saiu, Heisei. É que eu não sou muito bom de japonês, tá? Vai da 16ª à 39ª temporada, tá? Que é a que pega um arco muito maior. Mas isso inclui as animações, inclui outros formatos? Sim, inclui, tá? Nessa era Heisei tem muita coisa, incluindo animações, e também entra nesse esquema aqui, porque o Ultra não tem essa distinção de se é uma série live action ou animada, tá? As animadas também entram nessa era canônica dele, tá bom? E a única até agora da era Reiwa, que é a nossa atual, certo? É a 14ª temporada, é o Ultraman Taiga, certo? Que inclusive começou ano passado. Então o Taiga é o primeiro dessa era aí, Reiwa, certo? Dos Metal Heroes ou Space Squad, que é outra coisa, né? Mas eu vou ter que entre aspas, né? Porque ele aparece nas duas situações, ou em situações do Space Squad ou Metal Hero. Mas apesar de que eu botei Space Squad, mas não tem nenhum Metal Hero novo em Space Squad. Eles trabalham usando as roupas antigas, é isso que eu explicar. Eles trabalham as roupas antigas numa era completamente nova. Então aqueles 3 novos Metal Heroes são novos Metal Heroes. Eles são considerados Reiwa? Não, porque não tem nada novo na era Reiwa, certo? Então eles ainda são da era Heisei, certo? E aí é onde complica um pouco as coisas. Por quê? Na era Showa, eles contam da primeira à 7ª temporada, certo? E na Heisei é contada da 8ª à 18ª, certo? Da 8ª temporada à 18ª temporada. E o que acontece? Depois dessa 18ª temporada, volta a era Showa no aspecto de visual, no período da Reiwa. Por quê? Eles trouxeram personagens da era Showa para Reiwa. Então isso causa um pouco de confusão. Então a décima, que seria, né, uma 19ª temporada, que não é uma temporada, é o filme, os filmes, né? Os filmes também são contados canonicamente dentro da era Heisei, como 19ª, 19ª, 20ª, 21ª, 24ª, 5ª e 6ª. Então essas todas
que depois da 18ª, são Heisei, tá? Não são Showa. Apesar de terem características da Showa, certo? Para que vocês entendam. E a Reiwa até momento nenhum, Metal Hero, certo? Kamen Rider. Kamen Rider, nós temos ali o Kamen Rider da primeira à 12ª sendo Showa, certo? Na era Heisei é da 13ª à 34ª temporada, certo? E na era Reiwa é a 35ª temporada, que é o nosso querido Zero One, né? Kamen Rider Zero One. Por sinal, eu tô gostando, achei bonitão ele. Eu gostei do Kamen Rider, preferi muito mais do que aquele Kamen Rider roseado. Muita gente gosta de Kamen Rider rosa, eu detesto aquele Kamen Rider rosa. Mas o restante fazer o que, né? Eu gosto do Reiwa, tem gente que não gosta do Zero One, mas eu gosto, certo? Um detalhe importante. Tem alguns Kamen Riders da era Showa que quase deslizam para a era Heisei. Mas eles ainda contabilizam como era Showa, que são aqueles 3 filmes pós Kamen Rider Black RX. Então esses 3 filmes entram na era Showa, mesmo quase beirando já a era Heisei, tá? Porque as características dos personagens são de Showa. Tá? Esse aqui já é uma situação diferente da primeira que eu expliquei, certo? Que é dos Metal Heroes. Super Sentai, aí vira bagunça. Porque é o seguinte, entenda que eu vou contar a origem. Vocês vão reaparecer outras vezes. Eles ainda são Showa, eles ainda são Heisei, certo? Ou Reiwa, que seja, certo? Então, ele permanece sendo daquela era. Ele não é de outra era porque apareceu eras depois. Tá bom? Da era Showa, nós temos da primeira à 12ª, certo? Que está dividida em fase 1, eles chamam de fase 1. Porque o que acontece? Nessa fase 1 são 2 séries sem os mechas, sem os robôs gigantes. Tá? Mas é Showa. Da 13ª a 12ª, certo? O que nós chamaríamos ali de fase 2, tá? Só que aí se atropela um pouco com relação aos Rangers, que é na 15ª, certo? Que dá início, né? Mas aí é outra situação, tá? Mas eles ainda fazem parte dessa era Showa, certo? Para quem não entendeu, os Power Rangers originais fazem parte da era Showa, tá? Ele estava ainda nesse processo de transição. Na hora Heisei, aí começa a partir do 13º Sentai, não Rangers, tá? Os Rangers a partir da 16ª. Você vê como um negócio aí bagunça, por causa dos Power Rangers. E vai até a 35ª da fase 1, ou da 36ª. A 42ª temporada da fase 2. Isso é complicado de explicar a vocês aqui, para que vocês entendam. Fase 1, fase 2, fase 1. Porque nesse período da era Heisei, você tem as fases Super Sentai e você tem as fases de Power Rangers. Tá? Então, para que vocês entendam, na era Super Sentai é da 13ª até a 35ª. Estou falando de Sentai. Fase 1. Fase 2, da 36ª à 42ª. Essa é a fase 2. Certo? Para que as pessoas entendam aí. Essas duas fases são Sentai. Aí, para Power Rangers, conta a partir da 16ª. Certo? E vai daí em diante. Certo? Eles não são divididos por fase 1 e 2. Tá? A era Reiwa de Super Sentai, não de Power Rangers, a partir da 43ª, que é a nossa atual Rio Soldier, certo? A Rio Soldier é que está contabilizando aí a era Reiwa, tá? Com relação a Power Rangers Best Morph ou Morfagem Feroz,
No caso, eles também são contabilizados nessas eras, porque eles também passam no Japão, para quem não sabe, por isso que eu estou falando Sentai barra Power Rangers. Porque eles também passam no Japão, tá? Como Power Rangers. E eles também são contabilizados dentro dessas eras. Muita gente não sabe, eles contabilizam também os Power Rangers nas eras, tá? Então por isso que essa bagunça aí explicar é bem difícil. Com relação a Power Rangers Best Morph e o Morfagem Feroz, ele está na era Reiwa, nessa nova era, certo? Que é 2019 para cá, certo? Então ele se encaixa dentro disso daí. Então é uma nova era para Hasbro, mas também a nova era no formato japonês. Para eles lá que vão assistir Power Rangers, por exemplo. Tá? Porque lá também se passa. Não se vende, melhor dizendo, não se passa, né? Se vende. Né? Mas assistem, consomem, tá bom? Então é isso aí. Esse aí é uma explicação assim, mais ou menos às eras, tá? Para o pessoal ficar entendido aí. Espero que isso dê uma esclarecida, tá? E eu botei aqui só as séries principais, as séries que tem não é só um episódio, uma temporada, né? Mas uma série que tem uma vida, né? E as séries que tem uma vida mais longa são essas 4, tá? Ah, mas e o Garo? O Garo não entra? O Garo entra e não entra, certo? O que acontece? O Garo, ele é jovem, então ele está presente apenas na era Heisei, tá bom? Ele não tem nenhuma série recente na era Reiwa, certo? Quanto o Garo. O Garo é só Heisei, tá bom? Ele é o mais novinho, é o caçula. Então, mas ele está incluído aí no esquema também, tá bom? Vamos dizer que é sobre ele, certo? Beleza? Muito bem, que o poder os protege.